Meu pai é um exemplo de fé, um exemplo de resiliência humana. Só que pouco tempo depois a doença foi tomando uma proporção muito maior e ele veio a falecer. E aí começa a grande dor da minha vida, porque eu tinha 7 anos, minha mãe ficou viúva aos 28 anos, eu e Lipe, meu irmão, e a partir daí a minha perspectiva de Deus é de que ele era um Deus carrasco. Um Deus que tirava tudo e todos que eu amava. Porque logo depois minha mãe casou novamente com o pastor Flamarion, que era seminarista da igreja presbiteriana e agora passava a ser pastor. Nós fomos morar em Cruz das Almas. Então, mais longe das minhas figuras de amparo, de amor, minha avó, que era uma figura de muita conexão comigo. E ali, dos 8 aos 12, eu tive um quadro depressivo profundo. E aí a gente nunca imagina que criança, né, tem depressão, tem ideação suicida, vivencia angústias, dores. E era interessante porque, às vezes, nós temos olhos, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. E aí, no meio desse processo inteiro, os irmãos da minha mãe são delegados da Polícia Federal, então sempre foi uma casa muito protegida. E pouco tempo antes da gente ir para a Cruz das Almas, na casa mais protegida, na casa mais vigiada, eu sou praticamente a primeira neta da família, uma família de muito amor, de muito acolhimento. Na família mais protegida, eu vivenciei um abuso sexual dentro da casa dos meus avós, né? O segurança, que era figura de segurança, logo após meu avô ter falecido um ano, meu pai ter falecido outro ano, ele me levava para um quartinho, me colocava no colo dele e acabava abusando sexualmente de mim, né? Por meio de toques. E eu me lembro da angústia que era aquilo tudo. Só que a criança, ela não tem clareza sobre o que é aquilo, se isso, é certo. Isso ainda aos 7 anos? Isso aos 7 anos, antes da minha mãe casar. Né? E era muito desafiador, porque era uma figura de amparo, eu já não tinha mais o colo do pai, não tinha mais o colo, né, do avô, que eram as minhas figuras masculinas. E aí o segurança, a criança pensa o quê? É o lugar de segurança. Justo. Então era pro colo dele que eu ia. Então era uma mistura de angústia, ao mesmo tempo uma mistura de... Mas é um colo seguro e pode, não pode. Até que um primo meu, muito íntegro, eu fui sentar no colo dele e imaginei que ele faria a mesma coisa. E quando ele começou, né? Quando eu peguei a mãozinha dele para colocar nas minhas partes íntimas, ele disse, não, meu amor, não pode. E aí a minha ficha cai. Meu Deus, por que não pode? Por que meu primo, que é uma figura de amor, diz que ele não pode me tocar? Então, por que aquele segurança me tocou? E aí a angústia, a tristeza, a dor, o nojo, a vergonha, né? Eu me lembro que eu comecei a ter dificuldades na escola. Eu me lembro que eu não conseguia ampliar no aprendizado. Eu me lembro que eu fiquei introspectiva. Eu me lembro que eu fui para Cruz das Almas morando lá com os meus pais. A sexualidade muito exacerbada, sem saber lidar com tudo isso. E aí eu fui passando 8 anos, 9 anos, 10 anos, e sempre tendo essa visão. Já agora eu congregava na igreja presbiteriana, sentava lá na última cadeira, sempre entendendo que aquilo ali não me era pertencente. Isso aqui não me diz nada. Deus é apenas um Deus carrasco, que tira tudo e todos que eu amo. Até que chegou um dia específico, que foi uma irmã pregar lá na igreja. E era uma igreja presbiteriana, mas já tinha um mover do Espírito Santo mesmo dentro da igreja presbiteriana. Nós acreditamos que a palavra, ela é base e é mudança para todas as coisas nas nossas vidas. E aí, naquele momento, aquela irmã falou, olha, eu quero chamar uma jovem aqui na frente, uma adolescente aqui na frente. Ela não sabia que eu era filha dos pastores da igreja, né, do pastor da igreja. E ela me chama lá na frente e ela diz, olha... Eu vejo uma dor muito grande no seu coração, eu vejo algo muito desafiador na sua vida. Eu vejo que tem algo de Deus para a sua vida. E aí, naquele momento, ela revela algo que ninguém sabia. Como eu estava num quadro depressivo, várias vezes eu acordava de madrugada com angústia muito grande, ia até a cozinha e pensava em findar com a minha vida cortando os pulsos. E eu me lembro de uma determinada madrugada, quando eu ia cortar os pulsos, eu ouvi passos entrando naquela cozinha. E eu pensei, nossa, deve ser meu pai e minha mãe. E aquela ideação saiu da minha cabeça e eu fiquei olhando a fresta da porta e não era ninguém. E naquele dia, aquela irmã me chama na frente e diz, olha, sabe aqueles passos que você ouviu entrando na cozinha? Era eu. Deus, eu estava ali entrando.
Eram os meus passos que estavam indo ao seu encontro. Fui eu que estava ali com você. Você nunca esteve sozinha. Nossa, e isso fez uma mudança muito significativa na minha vida, porque eu comecei a ver que Deus, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que chora comigo. Ele é um Deus que me ouve na aflição. Ele é um Deus que não me abandona. Ele é um Deus que ele não vai muitas vezes evitar o fogo, mas ele promete estar dentro do fogo conosco. E no meio desse processo, Deus, ele usa uma figura que eu não imaginaria. Um segundo pai para uma criança que tinha tanto vínculo com esse primeiro pai. Meu pai fazia músicas enquanto eu passava próximo a ele. Uma experiência muito linda, né? Muito amor. E aí o segundo casamento da minha mãe, o pastor Flamarion, ele entra como uma peça de... uma figura de resgate. Um resgate da identidade, um resgate de paternidade sobre a minha vida. E a gente sabe que a paternidade, ela tem o poder de dar voz de destino. Isso. E eu me lembro que eu cheguei ao auge aos 12 anos, num grau de rebeldia muito grande, mesmo já ouvindo Deus falar comigo naquela noite. Porque ter tido essas experiências. É um processo, né? E eu era uma adolescente, gente, nem tudo é demônio, tá? Muitas coisas são hormônio. Não é demônio, é hormônio. Né? Literalmente. E naquele ápice, ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Ele perguntou: Vina, como você se sente? E aí, eu não sei se você sabe, mas o adolescente, tudo que ele mais quer é vínculo. É amor. Ele repele porque tudo que ele mais quer é que você venha para perto. Ele repele para ver até que ponto você realmente vai amá-lo por quem ele é. Porque ele tá ali numa fase de angústia, de tristeza, de dor, de incerteza muito grande. Ele provoca isso, né? Quer provocar as pessoas para ver se elas a amam, não é isso? É um pedido de socorro. E a minha rebeldia era um pedido de socorro. E naquele dia, eu tava gostando de um rapazinho, não tinha nem dado um beijo nele, ele virou e disse: Vina, vamos fugir. Eu disse: pra outro lugar, baby. Só se for agora. Outro lugar, baby. Eu falei: só se for agora. Só se for agora. E aí, naquele momento... Cabeça de adolescente. Cabeça de adolescente. Tudo preparado pra fugir. Quando, de repente, o pastor Flamarion me faz essa pergunta: Vina, como você se sente? E aí, naquele momento, eu abri a torneira falando tudo. A vida é terrível, a vida é uma merda, é tudo terrível. Eu não tenho uma boa relação com minha mãe, ninguém me ama. E eu vou fugir. Aí eu pensei: o inferninho tá preparado. Ele fala pra minha mãe vai brigar comigo e eu vou ter um motivo agora pra fugir. Adolescente pensa assim mesmo. Né? Mas naquele dia, eu descobri o que era o amor de Deus. Porque aquele homem olhou nos meus olhos e disse: você é a filha que Deus me deu. Eu te amo. Você não é qualquer uma. Você tem valor. Você é preciosa. Você é minha filha. Você não vai precisar mais fugir. E sabe, é o que eu digo hoje para os meus pacientes. Você encontrou um lugar seguro. Você encontrou um lugar de acolhimento incondicional. Você encontrou um lugar onde você só precisa ser você. E você não precisa mais fugir. Quantos de nós estamos aqui fugindo das dores, das perdas, das angústias, dos traumas? Hoje eu sou especialista em traumas. E aí, naquele exato momento, ele me abraçou. E a rebeldia começou a ceder, porque aonde o amor envolve, a rebeldia ela não consegue permanecer. No lugar onde o amor nos alcança,